Cordiais saudações, bem-vindos ao canal Geografia Hoje. Eu sou o professor Fernando e hoje nós vamos falar sobre o livro 11 de setembro do Noam Chomsky. Quem é Noam Chomsky? Noam Chomsky ele é um senhor de 95 anos de idade, linguista do MIT, filósofo, analista político, cientista político e ativista político. O Noam Chomsky, logo após 11 de setembro, alguns dias depois, ele concedeu várias entrevistas e dessas entrevistas surgiu o livro 11 de setembro. E o livro, neste livro, nas entrevistas, Chomsky condena veementemente os atentados terroristas às Torres Gêmeas, condena os muçulmanos, radicais, fundamentalistas e tudo mais. Mas ele nos mostra, neste livro, o pensamento da liderança norte-americana, né, da defesa americana, ou melhor, norte-americana, dos cabeças dos Estados Unidos, o que eles pensam e o que eles fazem. E o Chomsky, ele é veemente e fala, por exemplo, que os Estados Unidos são o único país do mundo condenado por terrorismo internacional e por uso indevido da força, abuso da força. Nos anos 1980, a Nicarágua caminhava pela esquerda, então os Estados Unidos se acharam no direito de atacar a Nicarágua, matando os nicaragüenses, instalando terror na Nicarágua. A Nicarágua recorreu à Corte Internacional, que condenou os Estados Unidos. Não adiantou nada. A Nicarágua recorreu ao Conselho de Segurança da ONU. A Nicarágua pediu que os países respeitassem as leis internacionais. Claro, os Estados Unidos vetou, né, não votou a favor disso. E a Nicarágua levou também para a Assembleia Geral da ONU. E os Estados Unidos também rejeitaram, não respeitaram a ONU. Tudo isso em nome da segurança nacional. Mas o nome verdadeiro é crime de guerra, o nome verdadeiro é terrorismo, e é isso que os Estados Unidos fazem. Os terroristas sempre são os outros, nunca são eles próprios. Também, no governo Clinton, em 1998, para ser mais exato, no dia 20 de agosto de 1998, lá no Sudão, tinha uma indústria farmacêutica, a Al-Shifa, que vendia remédios a preço de custo para a população sudanesa, remédios para malária, para tuberculose, para AIDS e até remédios veterinários para o gado. E essa população podia comprar porque essa farmácia Al-Shifa, ou melhor, essa indústria vendia a preço de custo, a baixo preço. Então essa população podia comprar. Em 98, os Estados Unidos destruíram esse complexo, essa indústria, condenando essas pessoas a morrerem por tuberculose, a morrerem por malária e não terem tratamento para AIDS e morrerem em decorrência disso. E também, né, o próprio gado. Então, o que é isso se não um ato de terrorismo? Depois ainda falaram que isso foi um grande erro e tal. Não, foi crime mesmo, crime, terrorismo. Em Beirute, se não me falha a memória, nos anos 80 eles queriam matar um sheik. E a CIA colocou um carro-bomba lá, em Beirute, e para matar o maior número possível de pessoas e dentre essas pessoas o sheik. Só que o sheik ele escapou com vida, não foi afetado, não pegaram o sheik, mas mataram pessoas inocentes. O que é isso senão um ato terrorista? Porque os Estados Unidos são um país maquiavélico. Para eles,
os fins justificam os meios. Então, são um país maquiavélico e o Chomsky prova isso. Então, Chomsky retorna várias vezes à questão da Al-Shifa, a questão da Nicarágua, e que os Estados Unidos são o único país condenado por terrorismo internacional. Além disso, os Estados Unidos apoiam seus aliados que também são terroristas, no caso Israel, a Turquia. Tem países que eram aliados dos Estados Unidos, que eram bonzinhos, depois eles demonizam esses mesmos países. Por exemplo, os Estados Unidos apoiou Saddam Hussein contra os curdos quando ele jogou armas, né, químicas para matar os curdos. Os Estados Unidos deram total apoio. Só depois que eles demonizaram Saddam Hussein, muito tempo depois. Eles são aliados da Arábia Saudita, são aliados da Turquia. Quando a Turquia fez a limpeza étnica, eles não fizeram nada. A mesma coisa quando aconteceu na Sérvia, quando a OTAN estava lá matando os sérvios e tudo, a guerra nos Balcãs, eles fizeram um horror, verdadeiros atos terroristas. Então, quando os Estados Unidos não agem diretamente com seus atos terroristas, eles apoiam países terroristas, no caso a Turquia, Israel, né, fazendo limpeza étnica, o próprio Saddam Hussein do Iraque, que era aliado dos Estados Unidos e tudo mais. E o Chomsky lembra muito bem que foi a CIA que foi lá para o Afeganistão treinar o exército dos afeganes, dando armas, dinheiro e treinamento para combater a Rússia, que na época fazia parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí é claro que os russos perderam a guerra por causa do treinamento da CIA e tudo mais. Depois, bom, então o livro, né, trata do terrorismo islâmico do 11 de setembro, mas não só, trata também do terrorismo dos Estados Unidos. Então isso é muito esclarecedor, porque só uma pessoa como Chomsky, que inclusive é norte-americano, então, e é um grande intelectual, ele nos mostra a verdade, porque o que acontece? A mídia, a nossa mídia brasileira, por exemplo, só mostra um lado dos fatos, das versões, né, e do horror do 11 de setembro, mas não nos mostra o que os Estados Unidos fizeram e fazem com o mundo. No caso, a destruição de um complexo farmacêutico do Sudão, que atendia gente pobre, que eles matam gente inocente, e que inclusive, né, ali já após alguns dias após o 11 de setembro, os Estados Unidos pediu bloqueio porque o Paquistão estava fornecendo comida para o Afeganistão. E os Estados Unidos proibiu do Paquistão, porque o Paquistão na época era um aliado, não sei se ainda hoje é aliado dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos proibiu de fornecer comida, mandou fechar a fronteira, ou seja, condenando milhões de pessoas à inanição. Então, quer coisa mais terrorista do que matar gente inocente de fome, como fazem os Estados Unidos? Então esse livro é muito bom para se conhecer a geopolítica, para saber como, né, a segurança nacional dos Estados Unidos pensa, ou melhor, como pensam os estadunidenses, como pensam seus líderes e tudo mais. Esse livro aqui é uma ótima aula do que são, do que fazem os Estados Unidos, e que a conclusão é óbvia, ou como diz o Chomsky, é um truísmo: os Estados Unidos são sim um país terrorista. Eles sofreram ataques terroristas, mas também são terroristas, né? Eu teria muito mais que dizer esse livro, mas quem se interessar e puder comprar, adquirir esse livro, porque vale a pena, é uma aula de geopolítica muito bom.